A todos, Leão CCB aqui. Primeiramente, quero agradecer a todos os inscritos no canal. Quem ainda não foi inscrito, por favor, se inscrevam e ajude o canal a crescer aqui. No vídeo de hoje, eu vou compartilhar com vocês, eu vou ler aqui, fazer a leitura de um texto muito bom que o irmão Celso Slomp. Vou colocar o link do canal dele aqui. Eu vou compartilhar com vocês, fazer com comentários, tá? Antes de começarmos, eu já vou avisar, eu estou numa escola, né, gravando, e o sinal dela, bem, não estou em horário de trabalho, estou num lugar onde não tem alunos, né, mas porém vocês vão ouvir aí o sinal da escola. O sinal da escola é uma música, é o sinal da escola. Vocês vão ouvir a música aí, não sou eu que estou escutando, nada contra quem escuta, é que vocês vão ouvir aí daqui a pouco, tá? E demora um pouquinho a música, mas a gente vai, acredito que não vai interferir tanto no som aí. Então tá, o tema do vídeo vocês já viram aí, perfil de quem difama a congregação cristã no Brasil. Vamos lá. Perfil número 1, o ignorante. Esse perfil nunca frequentou uma igreja da congregação cristã no Brasil, mas ao ouvir falar mal da denominação, geralmente através de familiares que pertencem a outras igrejas. Eles têm a falsa crença de que a CCB proíbe o uso da Bíblia e não acredita em Jesus. Isso daqui é verdade. São levados por rumores e preconceitos sem jamais terem experimentado ou estudado a fundo a doutrina da CCB. Aí você já tem a boa parte dos críticos, mas não configura a maioria, mas tem aí bastante críticos que são ignorantes, tá? Tem um pastor aí que vive falar mal da congregação, nunca foi na congregação, não vou citar nomes, não gosto de citar nomes, só cito quando não é possível não citar. Mas tem um pastor aí que ele vive falando mal da congregação e nunca foi dela. Então ele fica catando uma fala. É que assim, quando a gente vai ver o discurso de alguém sobre algo, o depoimento de alguém sobre algo, a gente tem que ver os dois lados. É assim que a gente faz. A gente não pode ter aquele depoimento com a verdade universal. Ainda mais em uma instituição religiosa. Porque numa instituição religiosa você vai ter aqueles que às vezes não alcançaram. Eu vou falar agora aqui no caso da congregação que está no Brasil, o ministério que ele queria, às vezes que ele queria ser cooperador de jovens, encarregado, ancião, né? Aí não teve esse objetivo alcançado e começa a difamar, né? Porque realmente dá visualização de difamar. Então o ignorante, como esse pastor aí que inclusive é muito ligado à CCA, né? É de ex-membros da congregação, numa cópia, um xerox imperfeito da congregação, a CCA, mas esse pastor aí é muito ligado à CCA, então ele fica difamando a congregação, mas nunca esteve nela, né? Fazer o quê? 2, líderes de outras denominações, o velho e querido proselitismo. Tem um pastor proselitista aqui, eu vou falar, né? Nosso querido pastor Paulo Júnior, inclusive o Silas Malafaia, não sou eu que falei isso, tá? Tem aqui um vídeo que o Silas Malafaia disse que o Paulo Júnior roubou a igreja de outro pastor. Eu queria ver, se vocês têm o link deles protegendo, eu queria ver a proteção do Silas Malafaia, do pastor Paulo Júnior sobre isso. Já viu que coisa? Roubar a denominação, a igreja do outro. Queria ver a proteção, o argumento de proteção, a argumentação do Paulo Júnior sobre isso. Uma coisa muito, né, pesada. Mas assim, os velhos queridos proselitistas é o que mais tem. Nós temos o tio Nico, que é um proselitista clássico, que se encaixa nisso daqui, líderes de outras denominações. Assim, eles não querem propagar o evangelho, que nem, por exemplo, o tio Nico. Vai propagar calvinismo. Quem que vai acreditar em calvinismo? Então é muito mais fácil você já pegar o crente pronto. Aí, por quê? O crente pronto, na congregação a gente busca a santificação pelo Espírito Santo. A gente busca a Cristo, porque nós cremos que Deus, através do seu Santo Espírito, pode nos santificar, né? Nós acreditamos em salvação por obras? Não, isso é falácia. Porém, entretanto, todavia, somente nós buscamos a Cristo e Deus, através do seu poder, do seu santo e bom Espírito, nos santifica.
Né? Tem até um crítico, eu vou fazer um vídeo sobre isso, ele falou, foi lá na igreja, estava todo mundo bonitinho lá, perfeitinho. Primeiro que não tem perfeito na igreja, mas por que ele consegue ver um monte de gente bem trajado, louvando e glorificando a Deus? Aquilo ali são as pessoas que estão fazendo aquilo ali? Não. É o Espírito Santo que consagrou aquelas pessoas. Então, ele foi na congregação e viu o poder do Espírito Santo. É que ele não conseguiu enxergar isso, né? Então, se eu me consagro, não é porque eu consigo isso pelas minhas forças. Não, eu busquei, tem um processo de busca que é da nossa parte, e o Espírito Santo trabalhou em mim e me santificou. Isso aí que a gente tem que ver. Então essa busca não é fácil. Não é fácil a gente largar gostos, né? Querer largar gostos. Poder, força, a gente não tem, mas a gente tem a questão da busca. Então isso não é fácil. Aí vem alguém, né, um líder religioso, você está santificando aí, não precisa. Todo mundo peca, todo mundo é pecador. Pode pecar de vez em quando, bebe uma cachaçinha de vez em quando, não tem problema não. Então tem muitos líderes que começam a pregar facilidades. Por quê? Porque quer levar você lá para a presbiteriana, né? E quer fazer você pagar um dízimozinho básico, né? Isso daí, né? Normal. Alguns líderes de outras igrejas veem a CCB como uma ameaça aos seus negócios, realmente. Isso porque a CCB não adere à prática do dízimo e não cobra cachês para pregações e não faz uso de livros complementares. Além disso, a CCB não envolve com a política. Esses líderes, temendo perder membros para a CCB, usam malabarismos teológicos para afastar os seus fiéis, pois sabem que, se algum deles congregar na CCB, perceberá que foi enganado e poderá sentir a verdadeira presença de Deus. O texto falou tudo, né? Esses CCBs oportunistas, aí, meu cara, aí a gente chegou, olha lá a musiquinha. Não sou eu, tá? Não sou eu vou deixar até um tempo. Graças a Deus acabou a música. Eu tive que parar, não aguento, eu não gosto de música. Dessas músicas mudando, eu não gosto. Tem algumas que realmente são um pouquinho mais racionais, aí a gente consegue até aguentar. Então, esses CCBs oportunistas. Alguns ex-membros da CCB que buscavam status e poder dentro da igreja, aquilo, né? O velho ministério. Queria o ministério para ter status, para ter poder. Não é um ministério para trabalhar na obra de Deus. Né? Que o CCB é uma obra de Deus. Mas eles queriam para alcançar status, visibilidade. Mas não alcançaram seus objetivos, se revoltaram e passaram a difamar a denominação nas redes sociais. Perceberam que havia um público, como os ignorantes e líderes mencionados anteriormente, que estava interessado em críticas à CCB. Juntou o útil ao agradável, né? Tem aí um soldadinho da Batista, por exemplo, que eu não vou falar o nome do soldadinho da Batista. Vive a difamar a congregação, faz a congregação ser o capeta e a Batista ser o basicamente divina. A Batista é uma igreja divina, basicamente, e a congregação é uma igreja demoníaca. Então ele faz isso, porque ele é um soldadinho da Batista. Esses ex-membros transformaram suas críticas em fofocas e sensacionalismo com o objetivo de monetizar seus conteúdos e ganhar notoriedade. Nem tanta monetização, mas também o Pix. Rapaz, tem gente aí que ganha grana feia com Pix. Tem isso daí também, né? É engraçado, esses críticos, eles criticam a coleta, que é para um bem, né? Metade do dinheiro da coleta que entra na congregação é direcionado à obra da piedade. Outra metade para manutenção, construção de templos, para que a gente glorifique a Deus. Então, coleta para suprir a necessidade de construir templo para a gente conseguir louvar a Deus, não pode. Eles criticam, eles descem além. Mas Pix, para sustentar eles, que eles não gostam de trabalhar, eles adoram fazer isso. Lembrando que eu não estou dizendo nomes aqui. Oportunistas que nunca foram da CCB. Há também pessoas que nunca frequentaram a CCB, mas descobriram que falar mal da denominação gera audiência. Tem um monte assim. Devido à relevância da igreja tem na sociedade, essas pessoas acusam a CCB de práticas errôneas e até horríveis, sem qualquer conhecimento, apenas buscando visibilidade e lucro com base em calúnias. Falou tudo aqui. Esses CCB ressentidos, às vezes a gente tem que entender que a congregação é feita por pessoas, e pessoas às vezes erram, até de mão de ministério. Por quê? Na época apostólica, Deus escolheu, olha só, 12 apóstolos. Teve um que negou ele, que foi Pedro, teve um que traiu ele, Judas.
Jesus Cristo tinha todo o poder para escolher pessoas, né, que não negariam e não ou trairia, mas ele quis escolher, porque ele quer mostrar para a gente que pessoas podem falhar e se arrepender. No caso, Pedro se arrependeu, né, de ter negado a Cristo. E Cristo, assim, o chamou para esse chamado de propagar o evangelho. Né? Judas já não, né? Judas já teve um fim melancólico. Mas você vê que Jesus Cristo fez isso o quê? Para mostrar o quê? A igreja é formada de pessoas imperfeitas. Infelizmente, assim no caso de Judas, tem pessoas que praticam o mal, infelizmente, até está no ministério. E quando é descoberto, é tirado do ministério. Aí, às vezes, ressentimento com esse tipo de pessoas, ou alguém ali, membro da congregação, que faz algum tipo de mal, eles acabam tendo ressentimento e colocam na CCB a culpa, vai entender. Então, alguns ex-membros CCB fracassaram em alguns aspectos da doutrina, o que resultou na perda de sua liberdade e cargo na igreja também, né? É que nem eu estava falando lá na live, né? A pessoa, isso tem caso de um youtuber aqui famoso, crítico ferrenho da congregação, queria ministério, mas ele era uma pessoa que largou sua esposa, ele adulterou com uma mulher, largou sua esposa para morar com a que ele adulterou, está casado com ela, está no adultério, ainda queria ministério, né? E a palavra de Deus condena isso, ele está no casamento ilícito. Ele queria ministério e, como a congregação não quis, né, fez um estardalhaço todo, hoje virou crítico da congregação. E diz Samuel Trevisan que ele era o homem de Deus, está vivendo no adultério, num casamento ilícito, e Samuel Trevisan chamou ele de homem de Deus. Ele vai ser, se ele largar desse casamento ilícito, pedir perdão a Deus, né, e reconhecer que pecou. Se ele fizer tudo isso, ele pode voltar a ser homem de Deus, enquanto ele está no adultério, não. Tá? Em vez de buscarem humildemente uma reconciliação e redenção, preferiram adotar uma postura de vitimização e difamação, culpando o ministério da igreja por suas falhas pessoais, em vez de reconhecer seus próprios erros. Acabou, né? Esses 5 aqui resume todos os críticos aí da congregação. Ok? Então, acho que um texto muito bem explicado. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.